Nossa adoração. Recebe, Senhor, nosso louvor. Glória a Deus. Eu me deparei com o mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. Lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atira pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar de amor de vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Obrigada, Jesus. Aleluia, coisa linda, Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Um lugar sim para quem nunca pecou, mas me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar do amor de vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar de amor de vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Aleluia. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor me perdoou. Obrigada, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor, aleluia. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão. Aleluia, Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me importava em mim, minha vida foi
Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu nada valho. Mas o seu amor, Deus, me deu o que havia de melhor no céu. É, Senhor, eu sou pecadora. Obrigada, Jesus, porque tu quiseste a cruz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor, por esse amor. Eu não mereço. Eu não mereço, Senhor. Eu sou pecadora, eu sou pó, eu sou cinza. Eu não te troco por nada, pra mais nada. Hoje é tua morada, oh Senhor, oh Senhor. Ah, Jesus, só o Senhor me completa, Senhor. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Coisa linda. Espírito Santo de Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite para te louvar, para te celebrar, para te exaltar. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. Receba o nosso culto, receba a nossa vida, receba a nossa oferta, receba o nosso louvor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos celebrar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. E eu posso viver onde o Senhor me fez.
colocar de pé e vamos ofertar ao Senhor. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, 7. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha aqui que diz a palavra do Senhor. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Recebe, Senhor, a nossa oferta, em nome de Jesus. Aleluia. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, e suas bênçãos sobre
o Senhor começou, o Senhor há de completar. E a tua presença real aqui neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, nós vamos ler a tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui, aleluia. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Um dos primeiros livros da Bíblia. Aleluia, Jesus. Fica depois de 2 Samuel. 1 Reis 19, a partir do versículo 19. E diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu, pois, atrás de Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou juntas de boi e os matou. E os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Até aqui. É o Espírito Santo falando no meu coração através dessa passagem que eu achei tremendo. O Senhor já havia dito a Elias que ele seria levado numa carruagem de fogo, porque o Senhor conhece as nossas frustrações, os nossos anseios, as nossas dificuldades. E Elias, quando ele profetizou que Jezabel, sobre os profetas de Baal, o que aconteceu? Elias teve medo, porque Jezabel falou: amanhã a tua cabeça vai rolar. Elias foi aquele profeta do fogo, e numa só noite foram mortos 450 profetas de Baal. E Jezabel ficou furiosa. Jezabel era a rainha daquela época, esposa do rei Acabe. Acabe era um servo de Deus, mas infelizmente se desviou da presença do Senhor, se deixou levar por Jezabel. E Elias, sendo profeta do fogo, se escondeu dentro de uma caverna, e Deus foi até ele. E quando Elias saiu de dentro dessa caverna, ele entendia que ele precisava de um sucessor. E Elias achou Eliseu. E quando Elias achou Eliseu, ele jogou a capa. E Eliseu entendeu o chamado. Mas o que me chamou mais atenção, e eu achei uma coisa linda, a palavra de Deus diz que Eliseu estava lavrando com 12 juntas de boi. Ou seja, 24 bois, porque são 2 bois em cada. E o que ele fez? Ele foi, se despediu dos seus pais, mas o mais incrível, ele queimou os seus carros de boi. Ele pegou os bois, ele cozinhou, ou seja, matou todos os bois, fez uma churrascada, deu para o povo, e aí ele foi e seguiu Elias e o serviu. Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Que nós precisamos deixar alguma coisa que nós temos um amor, que nós temos uma idolatria, que nós temos uma, vamos dizer assim, fixação. E quando Eliseu pegou o seu fruto de trabalho, as suas juntas de boi, que todo mundo sabe que um boi é caro até hoje, como era naquela época, ainda é. Hoje um boi, uma vaca, custa em torno de 4, 5 mil, 6, dependendo da vaca, dependendo do boi. Não é um negócio barato, é caro. Imagina alguém que tinha 24. E o que ele fez? Se der errado, eu não vou ter como voltar. Então eu vou queimar, eu vou me desfazer para que eu possa servir, para que eu possa seguir ao Senhor.
E uma das coisas que Eliseu havia pedido a Elias é que quando ele subisse nessa carruagem de fogo, ele tivesse porção dobrada do Espírito Santo. Aleluia! Coisa linda. E o Espírito Santo tocou no meu coração que nós precisamos renunciar a nossa carne, que nós precisamos renunciar nossos desejos, nossas vontades, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o que havia de melhor no céu, Jesus, seu único Filho. Quem de nós teria coragem de dar o nosso filho por assassino, por estuprador, por pessoas que não valem nada, por ladrões, por pessoas dissimuladas? Mas Deus fez isso. Ele deu o que havia de melhor no céu. E o mais incrível de tudo isso é que Jesus quis a cruz. Jesus quis morrer por mim e por você. Jesus se apaixonou por nós de uma tal forma. Por isso que o termo paixão de Cristo é paixão mesmo. Jesus se apaixonou por nós a ponto de querer morrer por nós. Uma loucura de amor que Jesus fez. Um homem que foi pisoteado, um homem que foi esbofeteado, um homem que teve uma coroa de espinho cravada no seu cérebro, que Jesus não conseguia nem piscar o olho de tanta dor que era. Foi chicoteado de uma forma estúpida. Foi esbofeteado. E quando ele estava na cruz, todo arrebentado, por amor de mim e você, ele teve sede. Foram lá no banheiro público, pegaram uma esponja, onde as pessoas faziam sua higiene, tacaram vinagre e colocaram nos seus lábios. Imagina a dor que Jesus não sentiu. Tudo por amor de mim e você. Isso que é pagar preço. Tem muita gente que fala assim: eu pago o preço. Mentira, paga nada. Porque Jesus pagou todo o preço na cruz. No máximo que a gente faz é uma renúncia. E Eliseu, ele nos mostrou o que é renunciar. Ele nos mostrou que ele fez de uma forma que não tinha como ele voltar atrás. Se não der certo, eu volto com minha junta de boi, volto a ser lavrador e está tudo certo. Mas não foi isso que Eliseu fez. A palavra de Deus diz que ele foi, se despediu dos seus pais, pegou a junta de bois e os matou, e os seus aparelhos, fez a churrasqueira, cozinhou as carnes, deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu. Essa palavra tem tudo a ver com a palavra de manhã, que o Espírito Santo nos ministrou e que Deus chegou e falou: que ninguém me apareça de mãos vazias. Eliseu teve esse entendimento. Eliseu fez tudo isso por amor a Deus. Ele sacrificou o que ele possuía. Eu e você não podemos chegar diante do Senhor de mãos vazias. Deus nem aceita. Ele falou para Moisés: que ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Elias só jogou a capa. Elias não falou nada. E Eliseu entendeu que ele precisava servir ao Senhor. Para servir a Deus tem que ter renúncia. Para servir a Deus eu tenho que jogar o meu passado fora, os meus deuses, as minhas vontades. Para servir a Deus eu preciso dizer não ao pecado. Eu preciso dizer não ao mundo. Eu tenho que renunciar. Eu preciso renunciar. Quando você tem renúncia da sua carne, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus prazeres, Deus te abençoa. Tanto que Eliseu foi um profeta cheio do Espírito Santo de Deus e realmente com porção dobrada da unção que Elias teve. Ao ponto de que quando Eliseu morreu, era tanta unção no corpo do homem que estavam enterrando uma pessoa e jogaram o corpo sem querer, caiu no túmulo de Eliseu. E sabe o que aconteceu? Aquela pessoa ressuscitou.
tamanha unção que havia em Eliseu. Então, quando nós nos renunciamos, quando nós entendemos que nossa carne precisa morrer e o nosso espírito precisa viver, nós fazemos como Eliseu. Largamos tudo por amor ao Senhor. Largamos tudo. Pai, mãe, namorado, namorada, tudo. Eliseu entendeu que ele precisava fazer a obra de Deus. O Evangelho é a coisa mais importante que existe. Marcos 11 diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que Eliseu fez com essa atitude? Ele demonstrou que Deus era maior que tudo na vida dele. Ele demonstrou que a sua carne, que as suas coisas não eram maiores do que Deus. Quando nós entendemos que nós precisamos fazer a vontade do Senhor, a nossa renúncia dói. Lógico que dói. Imagina uma pessoa que tem 12 juntas de bois, matar os bichinhos para dar de comer para o povo, queimar as carroças, queimar tudo por amor a Deus. E o que aconteceu com Eliseu? A glória do Senhor desceu sobre a vida de Eliseu. Eliseu foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, com porção dobrada. Aleluia. Nós precisamos entender que para vivermos nesse mundo que nós temos vivido, temos que renunciar à nossa carne. Não tem jeito. Se não houver renúncia, não tem como Deus trabalhar na nossa vida. Não existe. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que nos separa do Senhor é pecado. Então, se me separa de Deus, não serve para mim. Se faz com que eu peque, se faz com que eu tenha dificuldade de chegar até a Deus, então não serve. Nós precisamos entender que os dias são maus. E se a gente não buscar na palavra, se a gente não buscar em oração, se a gente não ocupar a nossa mente, ouvindo louvores, ouvindo pregações, nós caímos feio. Nós nos corrompemos, porque essa que é a verdade. Nós precisamos entender, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi uma atitude que Eliseu teve, que ninguém falou com ele. Elias não disse nada. Você tem que fazer isso, isso, isso. Foi o Espírito Santo. O que nos prova que para que nós possamos viver uma vida de renúncia, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei impressionada. Por que ele queimou? Porque se de repente vendesse, ele poderia chegar lá novamente, me vende de volta. Não deu certo. Me dá aí de volta meus bois, me dá aí meus carros. Mas como ele queimou, o que ele fez? Ele aniquilou. Acabou, não tem jeito. Agora, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Deus. Não tem outra. Não posso voltar atrás. Não tem para onde eu voltar. Então, nós precisamos entender isso. Quando Jesus se renunciou por amor de mim e você, doeu. Jesus sentiu muita dor. Alguns pesquisadores dizem que o impacto psicológico que Jesus sofreu lá no Monte das Lamentações, o suor dele se transformou em gota de sangue. Isso é comprovado cientificamente. Tamanha pressão psicológica. Tanto que Jesus chegou e falou: Senhor, passa de mim esse cálice. E ele teve a resposta de Deus: não. Porque Deus não respondeu. Jesus ouviu o não de Deus, por amor de você e por amor a mim. Isaías diz que ele ficou feio, por causa do meu pecado e do seu pecado. Nele não havia formosura. Tudo por amor de mim e de você. Jesus nos comprou por preço de sangue. Aleluia. E Eliseu entendeu isso. E para servir ao Senhor tem que haver renúncia. E para servir ao Senhor tem
coisinha ou outra, é largar tudo. Jesus não nos deu pela metade. Ele não foi para a cruz só com o braço, ele não foi para a cruz só com as pernas, ele foi com o corpo inteiro. E Eliseu entendeu isso. Ele precisava renunciar, ele precisava largar tudo por amor ao Senhor. Ele precisava se entregar de corpo e alma. Porque muitas das vezes a gente faz uma coisa para Deus. Quantas pessoas que vêm para a igreja ficam com a mente vagando em tudo quanto é lugar, menos no culto. Quantas das vezes que nós viemos para a casa do Senhor, mas a nossa mente está lá no YouTube, está lá no jogo, está lá não sei aonde, menos na presença do Senhor. Mas quando eu renuncio, quando eu deixo tudo por amor do Senhor, quando eu estou na presença dEle, eu só estou para adorar a Ele. Eu só estou para glorificar. O meu problema, a minha luta, a minha aflição, seja lá o que for, que estiver tirando a minha paz, não vai tirar. Porque esse é o meu momento com o Senhor. Esse é o meu momento de estar na presença do Senhor. Quando Eliseu fez aquela churrascada e alimentou o povo, ele disse: agora eu posso ir, porque mais nada me prende. Não tem boi, não tem vaca, não tem pai, não tem mãe. Porque agora eu renunciei tudo por amor ao Senhor. Agora eu larguei tudo e vou servir ao Senhor. Vou seguir Elias, vou ser o servo de Elias, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Aleluia. Quando nós renunciamos à nossa carne, o Senhor, Ele nos honra. A honra vem de Deus. A honra não vem dos homens. Entenda isso. Qual é a renúncia que você precisa fazer nessa noite por amor a Jesus? Renúncia já está dizendo, é largar tudo. É largar aquilo que te faz pecar. É largar aquilo que te faz sair da presença do Senhor. E tem uma canção que eu gostaria que você pudesse ouvir. É uma canção muito forte e que fala a respeito disso. Que o Espírito Santo fale no seu coração. Me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Mas o anel
Só tu tem palavras de vida eterna, não tenho para onde voltar. Aleluia! Eu não tenho para onde voltar, só tenho o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite você tenha um encontro real e genuíno com Jesus Cristo. Você deixe o Senhor entrar na sua vida, porque nós não temos para onde voltar. Só o Senhor. Aleluia. Eu não tenho para onde voltar. Porque quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu entreguei a minha vida totalmente. E eu larguei tudo para trás. E Eliseu fez isso. Despediu dos seus pais, queimou as suas carroças, deixou os barcos no cais. E nessa noite o Senhor quer ter um encontro real e genuíno contigo. O Senhor quer encontrar com você. E Ele diz para você: filho, filha, eu estou aqui. E Ele quer ouvir de você: para onde irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Espírito Santo de Deus, nessa noite, eu te clamo, Senhor, que tu esteja falando em cada coração. Essas pessoas que pararam nessa live, Senhor, essas pessoas, ó Pai, que estão nesse momento ouvindo a tua palavra, que elas sejam tocadas, que elas sejam impactadas, como foi ministrado aqui. Quem é esse que no lugar de morte, vida entregou? Oh, meu Deus! Nessa noite, que vida se renda aos teus pés, que nessa noite vidas entendam que não existe outro caminho a não ser Jesus, porque a tua palavra assim diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vidas sejam transformadas pelo teu poder, que vidas sejam impactadas, que vidas façam como Eliseu, larguem tudo para servir ao Senhor. Em nome de Jesus, coloque as suas mãos em formato de ponte. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estamos despedidos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um encontro real e genuíno com Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.